Olá, nós queremos externar nossa alegria e a nossa gratidão ao Senhor pelo privilégio que Ele está nos concedendo neste momento para juntos, irmanados, fazermos esta atividade, que é uma atividade 100% cristã, quando iremos estudar a Palavra de Deus. E hoje, iniciando uma temática que nós consideramos ser de uma importância fundamental, de uma importância vital para o fortalecimento daqueles irmãos, daqueles amigos que desejam conhecer, que desejam compreender os fenômenos que nós estamos contemplando no nosso dia a dia. Nós vamos estudar a Bíblia Sagrada voltada para a escatologia bíblica. Você sabe o que é escatologia? Então, se você não sabe, mas tem curiosidade, mas tem o desejo de aprender, de conhecer, de saber sobre essa grandiosa doutrina da Palavra de Deus, então fica aqui conosco. Nós queremos fazer uma leitura. Quero chamar a sua atenção. Se você tem aí a sua Bíblia, você abre conosco para a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. E nós iremos ler os versículos 16 e 17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E acrescentando ainda o versículo 18, que diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amados irmãos, prezados amigos, esse texto que nós acabamos de ler e onde iremos refletir por alguns instantes é um dos textos clássicos que norteiam o estudo sobre a escatologia. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria de te dizer o que nós entendemos por escatologia. Escatologia, de uma forma mais simples e mais direta possível, é o estudo das últimas coisas. Mas como é que esta palavra se formou? Como é que ela cresceu? Como é que ela se desenvolveu? A princípio, a palavra escatologia, ela é originariamente do vernáculo grego, formada por duas palavras também gregas, que são eschatos e logos. A primeira palavra, eschatos, significa últimos, e logos significa doutrina, estudo, discurso, tratado. Para nós aqui será um estudo das últimas coisas. Por quê? Eschatos mais logos, uma vez unidas, formam a nova palavra que é a escatologia. Então,
Com essa temática, nós estaremos estudando os últimos acontecimentos. Agora, por onde começar o estudo da escatologia? Nós sabemos, e são muitos os mestres, são muitos os expoentes desta doutrina, e, geralmente, nós temos aqueles grupos que se formam pelas correntes teológicas. E algumas correntes, elas têm preferência para começar o estudo escatológico pelo arrebatamento da igreja. Nós, todavia, preferimos começar pelo chamado estado intermediário. Você sabe o que é o estado intermediário? Não sabe? Então, fica conosco. Você sabe o que é? Então, fica conosco também, porque aqui nós vamos aprofundar um pouco sobre essa questão. Estado intermediário. Fica subentendido nas Escrituras Sagradas e no estudo escatológico, como estado intermediário, aquele período de tempo que compreende entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Então, qual é o texto sagrado que nós utilizamos para falar sobre o estado intermediário? Temos alguns textos, como, por exemplo, na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, melhor dizendo, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos cristãos de Corinto, no capítulo 5, Paulo fala sobre a morte física, quando ele diz: e quando se desfizer este tabernáculo terreno, teremos da parte de Deus um edifício feito não por mãos nos céus. Então ali, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, ele está levando informações, ele está levando ensinamento à igreja de Corinto, e agora já pela segunda vez, porque essa, afinal, é a sua segunda carta escrita aos cristãos de Corinto, onde o apóstolo do Senhor Jesus, ele está esclarecendo, tirando dúvidas dos irmãos de Corinto. Porque, assim como hoje nós temos muitas perguntas, muitas interrogações acerca do que acontece com aqueles entes queridos nossos que partem para a eternidade, nos dias do apóstolo São Paulo também existiam muitas dúvidas. Muitos irmãos gostariam de saber como viviam lá do outro lado, no pós-morte física, os seus entes queridos. Para muitos, entretanto, o cristão ou a pessoa, quando morria a sua morte física, ela ficava no pó, dormindo no pó, o chamado sono da alma. Todavia, o apóstolo Paulo e outros escritores bíblicos, eles jogam luz neste assunto. Paulo, por exemplo, ele diz que ausente do corpo, presente com Cristo. E quando se desfizer o tabernáculo terreno, teremos da parte de Deus o edifício. Isso significa dizer que logo após a partida do cristão, agora falando especificamente do crente, quando ele parte para a eternidade, quando ele deixa este mundo, quando ele sai do seu tabernáculo terreno, que é o seu corpo, ele tem da parte de Deus o edifício, ou seja, ele vai direto para os braços do Senhor. E como é a vida dessa alma no além? O Senhor Jesus, quando esteve ensinando os seus discípulos, ele falou sobre
a parábola, aquilo que para muitos é uma parábola, no Evangelho de São Lucas, quando ele fala sobre o rico e Lázaro. Para muitos, não é uma parábola, é um ensinamento clássico, claro, categórico de Jesus. Por quê? Ao ministrar as suas parábolas, Jesus nunca mencionou nomes de pessoas. E nesse caso, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, o Senhor Jesus, ele faz menção a um nome em especial. Notem que Jesus, ele não se preocupou com o rico, ele não se preocupou com o destino do rico, mas sobre Lázaro, Jesus deixou bem claro que ao morrer, Lázaro foi levado pelos anjos do Senhor para o seio de Abraão. Esse seio de Abraão, ele é também chamado nas escrituras veterotestamentárias de paraíso, ou seja, o local para onde iam as almas dos cristãos quando eles morriam. Por quê? Ninguém poderia adentrar aos céus antes de Jesus, porque ele é a primícia, porque ele é o primogênito dos mortos. Ninguém, portanto, poderia preceder Jesus entrando na mansão celeste. Primeiro, Jesus teria que vir, teria que morrer, teria que ressuscitar e a presença de Deus nos céus, levando consigo as almas que estavam descansando no paraíso ou no seio de Abraão. Então, a partir da morte e ressurreição de Jesus, o caminho para os céus ficam aberto de tal maneira que hoje, ao morrer fisicamente, o crente, a sua alma, o seu espírito vai direto para os braços do Senhor nos céus. Então, esses acontecimentos que se dão entre a morte física do cristão e a sua ressurreição por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus é chamado de estado intermediário. Se você quer saber mais sobre esse assunto, você continua conosco aqui no canal Luz para as Nações. Eu agradeço a sua atenção, eu agradeço que você tenha estado conosco e nos acompanhado até aqui. Você pode interagir conosco, você pode mandar para nós a sua mensagem, você pode até sugerir temas para nós abordarmos aqui, de preferência, temas na área escatológica. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.